essa viagem, com certeza, fará toda a diferença aí na sua vida. E aí, você topa viajar comigo este ano? Antes de apertarmos os cintos, vamos ver se você está preparado para decolar, hein? Então, para que a gente possa decolar nesse mundo redacional, nós temos alguns passos importantes. Tente responder, gente, vendo esta aula, o que é para você contextualização, tá? Tema, tese, argumentos e proposta de intervenção social. Caso você tenha acertado 3 desses pontos aqui, você está apto a viajar conosco. Caso você não tenha acertado, não saiba nem o que é, fique conosco até o final, porque eu acredito que esta viagem fará toda a diferença na sua vida, ok? Então preste atenção. Por enquanto, eu não vou falar nada acerca desses fatores. Já já você vai entender. Cuidado, hein? Você pode estar aí sofrendo e o seu voo pode ser cancelado a qualquer momento, caso você não queira ou não saiba de um daqueles, pelo menos 3 elementos que eu apresentei logo acima. Vamos lá. Cuidado com o cancelamento. Vamos decolar? Vamos lá? O que é dissertar para você? Dissertar, gente, é expor, tá? Expor e defender um ponto de vista. Escrevi aqui para que essa aula fique bem dinâmica e você consiga acompanhar aí todos os pontos importantes desta aula. Então, não se esqueça. O que é esse ponto de vista? Aquilo que eu penso acerca do tema. Então, é interessante, é legal que você se lembre desses fatores, tá, gente? Então, assim, lembre-se, tá, dessas questões importantes. Muitas vezes, alguns alunos esquecem e não sabem. Outro ponto importante é saber, dentro da questão da redação, o que realmente é um texto dissertativo argumentativo, que é o que eu acabei de retratar. Qual que é a estrutura dele? E como é que eu vou usar repertórios para que realmente eu tenha aí pertinência e enriqueça o meu texto dissertativo argumentativo. Vamos lá montar uma estrutura nota 1000? Galera, primeiro ponto importante que eu queria que você lembrasse junto comigo, tá? São dessas 4 pílulas mágicas para a sua introdução. Lembrando que introduzir vem do latim introduzire, né? Introduzere, que significa convidar para dentro. Então, o que você vai lembrar dentro aí, tá? Da introdução. Alguns pontos interessantes e importantes dentro da questão da introdução. O CO é o contexto, tá? O contexto. O que é o contexto? É um repertório que você vai trazer para apresentar o tema. Então, essa é a primeira pílula que eu quero que você se lembre. A segunda pílula mágica da nossa viagem aí, para que você realmente consiga, né, o seu objetivo e chegar rumo à sua faculdade, é o tema. O tema, gente, é o assunto do texto, tá? Então, assim, o ano passado, o Enem cobrou algo relacionado à questão da invisibilidade aí social, atrelada ao registro civil. Então, esse seria o assunto. Caso o tema fosse inclusão digital, esse seria o assunto. Abandono dos animais, este seria o assunto. O assunto, galera, é aquilo que você vai redigir sobre o tema. E é claro que, como o texto é dissertativo argumentativo, eu também preciso apresentar um ponto de vista, que é a minha opinião acerca do tema. Em se tratando de opinião, você vai pensar, poxa, por que hoje a inclusão digital ainda é o entrave dentro da sociedade brasileira? Por que as pessoas ainda não são assistidas com a internet? Será, gente, que isso perpassa aí pela questão da desigualdade social? Então, isso seria a minha opinião aí acerca do assunto. E 2 problemas também, que são 2 argumentos aí
tá? Que você vai escolher. Ou tem professor que chama isso aqui de 2 assuntos, 2 problemáticas, tá? Então, assim, são questões que você vai afunilar mediante o tema. Lembrando, gente, que os assuntos, eles não são obrigatórios a aparecerem na introdução. É interessante que você coloque, por quê? Porque isso vai gerar um projeto de texto, muitas vezes efetivo, para você e um projeto de texto para que você não se perca, tá? Agora vamos lá para o desenvolvimento. O que a professora Thalita te sugere para você fazer? Analisando algumas redações nota 1000, eu percebi que os alunos geralmente iniciam aí com a questão do tópico frasal. O que é o tópico frasal, galera? O tópico frasal é a apresentação do tema mais o argumento 1, ou a apresentação da tese mais o argumento 1. Ele vai ser o quê? A abertura do seu parágrafo aí de desenvolvimento, tá? Então, é a primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento. Mais uma pílula aí para essa viagem, gente, é a questão do EA. Eu chamo isso aqui de estratégia argumentativa, tá? É a estratégia argumentativa que você vai escolher. Estratégia argumentativa. Para quê? Para organizar o seu parágrafo de desenvolvimento. Lembrando, gente, que essa estratégia argumentativa, ela é também um repertório, tá? Ela pode ser pautada de algumas formas, via citação, uma citação direta, uma citação indireta. O que é citação? É um argumento de autoridade. Mais para frente, nós teremos aulas também aí com cada nível estrutural de forma bem dissecada para vocês, tá? Então, não se esqueça que nesse ponto aqui da estratégia argumentativa, é interessante que você use realmente informações, fatos, opiniões em defesa de um ponto de vista. Então, uma dica valiosa aqui para vocês é evitar de usar alusões culturais. Foque mais, gente, em dados estatísticos, em alusões históricas, em literatura, em filosofia, em sociologia, em argumentos de autoridade pautada em geógrafos, antropólogos no Brasil ou no mundo. É interessante que você pense sobre isso. Depois, gente, eu tenho esse CO aqui. Esse CO, na verdade, é o que eu chamo de consequência ou efeito dessa estratégia argumentativa. Aqui é o momento de você argumentar, tá? É o momento de você realmente mostrar o que isso interfere dentro, né, da sociedade brasileira, dentro do mundo. Então, aqui é o momento de você realmente mostrar qual que é a situação social que esse assunto que você escolheu implica dentro da sociedade brasileira. E depois você vai efetuar aí o fechamento do seu parágrafo, que é o que eu chamo de FP, tá? Fechamento do parágrafo. Isso aqui pode ser feito de várias formas. Você pode colocar uma mini proposta de intervenção. Você pode trazer uma... Você pode trazer aqui também uma retomada aí do argumento 1, mais um efeito que isso vai implicar de forma mais detalhada dentro da sociedade. Então, existem algumas formas aí de você concluir o seu parágrafo, tá? O seu fechamento de texto. Mais para frente também eu vou mostrar como isso pode ser articulado. E a conclusão, gente? A conclusão, muitas vezes, é um bicho de 7 cabeças, tá? Para o aluno. Lembrando, só voltando aqui um pouquinho à questão do desenvolvimento, que você vai utilizar basicamente essa estrutura no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo. O que a professora não indica é que você utilize a mesma estratégia argumentativa. Como assim? Caso você tenha usado a alusão histórica aqui, lá no seu parágrafo de desenvolvimento 2, busque uma alusão filosófica, um sociólogo, tá? Para mostrar para o corretor que você tem um embasamento aí argumentativo. Vamos passar agora para a conclusão. Em se tratando de Enem, o Enem,
exige-se uma proposta de intervenção aí para os problemas que você solucionou. Então, aqui, gente, para que o seu projeto de texto ele fique efetivo, você vai retomar o tema e a tese. Então, é legal que você faça essa retomada no primeiro período, tá? Depois, você pode colocar duas ou uma proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção, gente? É uma possível solução para os problemas abordados no seu texto, tá? Lembrando que o Enem, ele vai averiguar a proposta mais completa. Mais para frente eu vou mostrar para vocês também como que você monta uma proposta com eficiência. Hoje eu estou dando aí uma aula bem interessante e básica de como construir aí uma estrutura de texto eficiente. Depois, tem o fechamento do parágrafo e esse I aqui é para você lembrar que é interessante que você faz um retorno aí, tá? Dentro, fazendo um fechamento de parágrafo, retomando aquilo que você colocou na sua introdução. Então, é interessante que você lembre-se disso. Esse fechamento do parágrafo é aliando lá com o contexto, com a contextualização da conclusão. Aliar com o contexto da conclusão. Lembrando que dentro da proposta de intervenção, 5 fatores aí vão ser analisados dentro do seu texto. Depois, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Só vou revisar de forma rápida para você não se esquecer. O agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento, tá? Nós falaremos disso mais adiante. Galera, beleza. Aqui é um esquema aí, tá? Para você não se esquecer de como construir essa redação nota 1000. Então, é interessante que você primeiro apresente uma contextualização com música, citação, alusão histórica. Esse primeiro repertório, ele é muito livre, tá? Eu sugiro que você traga aí um repertório cultural, mais voltado à música, a novelas, a obras artísticas, tá? A filmes, a séries. Depois você vai apresentar a tese, o tema, tá? Apresentar o argumento 1 e o argumento 2. É só um esquema aí para você não se perder. Professor, eu tenho que seguir isso à risca? Não, gente. É claro que cada um tem uma forma de redigir, tá? Então é interessante aí que você faça mediante o seu estilo de escrita. No desenvolvimento, é bacana que você apresente um tópico frasal, tá? E fundamente essa argumentação, tá bom? Então é legal que você faça isso. E depois coloque um efeito dela. Ou você também pode trazer uma exemplificação para fechar o seu parágrafo. No argumento 2, você vai seguir esse mesmo critério de estrutura. Lá na conclusão, retomada da tese, mais proposta de intervenção, que nós já falamos, e o fechamento de texto com a retomada da introdução, tá? Aqui, um modelo de redação exemplar para você ver como que aplica-se isso aí. Eu vou realçar aqui de outras cores para te mostrar como que isso pode ser executado. Olha lá, a série Maiden retrata como o progenitor deposita toda a criação da filha na figura materna, tá, gente? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um contexto, tá? Então, aqui é um contexto. Aí eu tenho que fazer a transição desse contexto, ou contextualização, tá? Uma contextualização com série, para o tema proposto. Assim como abordado na cinematologia, a coletividade Tupiniquim enfrenta o abandono paterno, que é o nosso tema, em virtude de um legado histórico-cultural do Brasil, tá? Então, o que que acontece? Aqui, gente, ó, eu tenho a apresentação do tema, que é o abandono paterno, tá? Então, vou escrever aqui para vocês, a fim de que você não se esqueça. Tema. Depois, nós temos aí, tá? O tema, né? E a tese também, que é a questão do legado histórico-cultural. Deixa eu marcar aqui de uma outra cor, para você não se esquecer, ó. Então, aqui eu tenho a tese, tá? A tese no meu texto. Desse modo, tal infortúnio desafia a sociedade, seja pela ideologia machista enraizada no país,
argumento 1, seja pela fragilidade dos laços afetivos, argumento 2, tá? Então, aqui, ó, argumento 1 e argumento 2, beleza? Então, aqui, ó. Aqui eu vou colocar os argumentos, para você não se esquecer. Olha aí, tá tudo marcadinho. Galera, beleza, vamos partir para o desenvolvimento. Convém evidenciar primeiramente que a herança histórica, então ela fez uma retomada da tese, tá? Então aqui, ó. Somada à cultura da obrigação feminina em criar os filhos, tá? Mais o argumento potencializa o desamparo dos genitores brasileiros. Aqui é o tema, tá? Então, isso aqui, galera, é o que a gente chama de tópico frasal. Não se esqueça, anote aí, beleza? Tópico frasal. Tranquilo? Nesse sentido, aí vem a estratégia argumentativa escolhida. Na Grécia Antiga, que foi uma alusão histórica, a função das mulheres era de criar e educar os filhos sozinhas, enquanto os homens deveriam apenas sustentar o lar. Então, nesse caso, eu tenho o quê? A estratégia argumentativa escolhida via alusão histórica, tá? Vou marcar só Grécia Antiga aqui para você se lembrar. Agora, gente, é o momento de você realmente argumentar, mostrar o efeito disso dentro da redação. Esse infeliz cenário ainda é vigente na nação verde e amarela, porém, na contemporaneidade, a figura paterna não contribui com o afeto e muito menos com o amparo financeiro, tendo em vista que negligencia o papel de pai, porque o tema é sobre o abandono, então eu tenho que realmente ratificar isso. Então, isso infelizmente acontece dentro do Brasil. Aqui a estratégia argumentativa escolhida foi alusão histórica e depois nós vemos aí a questão do efeito disso dentro da sociedade, tá? Então, aqui vou marcar de outra cor para você não se esquecer. Figura paterna não contribui, é o que a gente chama também, gente, de marcas de autoria. É quando o aluno aí ele se posiciona, tá? A sua voz precisa aparecer dentro do texto. Exemplo dessa deprimente realidade é o dado do IBGE, o qual divulga que aproximadamente 12 milhões de mães chefiam sozinha os lares. Para ratificar aí realmente a opinião, houve também aqui o quê? Um fechamento com dado estatístico, tá? Então, isso aqui é um fechamento com dado estatístico, para você não se esquecer aí. Vai prestando atenção e anotando todos os detalhes aí da montagem desse texto. Ademais, D2, o cenário histórico-cultural fez a retomada da tese, aliado à superficialidade dos relacionamentos, retomada do segundo assunto, segundo argumento, impulsiona o descaso paterno na união. Aqui, gente, lembrando que é o que? É o tópico frasal, tá? Então, aqui, ó, tópico frasal, tá? Não se esqueça disso. Tópico frasal. Beleza, galera? Eu espero que vocês estejam gostando e entendendo aí, tá? Qualquer dúvida, depois vocês podem deixar nos comentários. Nesse contexto, é pertinente considerar a obra Modernidade Líquida, formulada por Zygmunt Bauman, a qual discorre como as relações odiernas são frágeis e se desfazem facilmente. Aqui, gente, eu tenho o que é a estratégia argumentativa escolhida, tá? Que é, né? Então, aqui, uma obra do Bauman, né? Então, assim, perceba que a estratégia foi diferente. Aí, eu trouxe essa estratégia argumentativa, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ratificar a minha opinião. Esse pensamento é perceptível no âmbito social, visto que os indivíduos se relacionam de forma fugaz, o que acaba impactando a prole desses sujeitos, os quais crescem, muitas vezes, sem o amparo do progenitor, né? Porque realmente eles fogem das responsabilidades. Então, aqui, ó, galera, é o que? É a consequência, é o efeito, tá?
que isso vai impactar, que o abandono paternal vai impactar aí na sociedade. Depois, galera, né? O fechamento do parágrafo, como uma consequência disso, são frustrações e impactos psíquicos para os filhos abandonados. Entende-se, portanto, que a ideologia machista, atrelada às relações frágeis, retomada do tema da tese, né? Eu já mostrei isso aí para vocês lá no início, né, gente? Vocês não podem esquecer, tá? Fomenta o abandono paternal. Sendo assim, cabe ao Ministério da Família, aqui eu tenho o quê? O agente do texto, tá? O agente da proposta, perdão, por intermédio das instituições de ensino. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o meio que isso vai ser executado, tá? Promover, aí eu tenho o quê? A minha ação, palestras e campanhas, reforçando a ideia que não é obrigação exclusiva da mulher de criar filhos, tá? Com o auxílio dos educadores e psicólogos. Aqui, ó, é um detalhamento, tá? É um detalhamento aí dessa proposta. O objetivo será reduzir a ideia machista vigente. Efeito. Por isso que a proposta aí está completinha, tá? Além disso, é dever da família, a gente, orientar a importância de relações bem consolidadas, ação, com o intuito de conter frustrações futuras, efeito. Dessa maneira, situações como as abordadas na ficção serão minimizadas. Então, galera, perceba, tá, que nós terminamos aí a questão de uma aula básica sobre estrutura da redação, sobre como montar uma redação nota 1000. Eu espero que você tenha gostado e acompanhe as cenas dos próximos capítulos, tá? Do nosso canal. Eu te aguardo por aqui. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Caso você tenha alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários. Conheça também as nossas redes sociais, tá? O Instagram, o TikTok e o Kawaii. Lá eu estou inscrita como Red.Thalita Maciel. Um abraço e até mais!